É um fato, sabemos disso. Existem pessoas boas neste mundo, inclusive entre os não cristãos. Talvez você conheça alguém que lhe é próximo, um incrédulo ou que não pratique nenhuma religiosidade, não cristão. Ainda assim, pessoa que age virtuosamente, praticando o bem, sendo solidária, honesta e respeitável. Como se explica isso? Deus está agindo na vida delas? Haverá punição divina para pessoas boas? Como a Bíblia explica isso? Pessoas boas também serão punidas. É o tema deste vídeo da série Pensador Calvinista. Aproveita e inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Deus se dá a conhecer ao ser humano mediante sua obra da criação, a chamada revelação natural. Deus também se revela de modo especial por meio de sua palavra e de seu único Filho, Jesus Cristo. Além de se revelar indiretamente por estes meios, Deus também se revela, neste caso, diretamente à mente humana. O apóstolo Paulo descreve isso com a lei de Deus escrita no coração humano. Abre aspas. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Fecha aspas. Romanos, capítulo 2, versículos 14 a 16. Segundo Paulo, os gentios são pessoas sem a lei revelada nas Escrituras, ou seja, a lei mosaica, mas não são sem lei alguma, pois têm a lei da natureza, isto é, a lei de Deus escrita no coração, a chamada consciência. Uma testemunha interior que capacita ao ser humano a produzir pensamentos morais ou raciocinar um julgamento moral. João Calvino diz que sabemos que no espírito humano, por inclinação natural, há certo senso da divindade e que os próprios incrédulos afirmam que não há nação tão bárbara ou povo tão selvagem que não tenham impressa no coração a existência de Deus. Os seres humanos são religiosos no seu âmago. A própria idolatria evidencia este fato, ainda que de um modo distorcido. Pode o ser humano, então, viver segundo a lei da natureza em sua consciência, de tal modo que pratique virtudes? Sim. É possível pessoas não terem o conhecimento das Escrituras Sagradas e, mesmo assim, levarem vidas honestas e íntegras em relação aos padrões humanos. Não podemos deixar de admitir que, seguindo sua consciência e razão, o homem pode praticar muitas virtudes. Novamente, Calvino ensina que há noções gerais de honestidade e de ordem civil impressas no entendimento de todos os homens, que podem ser observadas em sua vida em sociedade, na qual, por mais diversas que sejam, são regidas por leis, porque há princípios de leis nos corações humanos, como alguma semente que procede de sua natureza,
de modo que ninguém está destituído da luz da razão quanto ao governo da presente vida. A consciência, a lei da natureza impressa no coração humano, é uma grande dádiva de Deus, visto seus indescritíveis benefícios à preservação da própria humanidade. Calvino a chama de graça natural, isto é, distribuída a todo ser humano que, conquanto havendo perdido a sua integridade e se tornado grandemente corrupto devido ao pecado, não deixa, entretanto, de ser ornado por muitos dons de Deus, distribuído pelo seu Espírito, segundo lhe parece bem, para benefício comum do gênero humano. Mas o reformador adverte: a graça natural de Deus tem seu lugar em todo ser humano, não para corrigir a perversidade da natureza pecaminosa, mas para reprimi-la e restringi-la no íntimo. Porque, diz ele, se Deus permitisse que todos os homens seguissem a sua concupiscência a rédeas soltas, não haveria ninguém que não demonstrasse experimentalmente que todos os males estão em todos eles. Disto decorre que alguns por vergonha, outros por medo da lei, contêm-se e não se entregam à prática de muita maldade e, ao menos em parte, não fingem, querendo ocultar as suas malignas concupiscências. Outros, porque julgam que é proveitoso o modo honesto de viver, aspiram, por isso mesmo, ao viver honesto. Outros ainda ultrapassam essas linhas e mostram uma qualidade excelente, especial, mantendo o vulgar sob sua obediência, graças a uma espécie de majestade pessoal. Assim é que o Senhor restringe, por sua providência, a perversidade da nossa natureza, mas não a expulsa. Se por um lado a lei natural é benéfica ao ser humano, por outro, lhe torna indesculpável perante Deus, visto que por ela a pessoa discerne suficientemente o bem e o mal, ficando despida da ignorância do erro. Junta-se a isso o ensino bíblico que mostra que mesmo uma pessoa virtuosa pela lei da natureza merece ser punida. Agostinho ensina que todos os que são estranhos à religião do Deus único, a verdadeira religião de Cristo, por mais admiração que tenhamos por eles, admirando a sua maneira virtuosa ou ordeira de viver, não somente não são dignos de recompensa alguma, mas, antes, são dignos de punição, considerando-se que eles contaminam os dons de Deus com as impurezas do seu coração. Porque, conquanto sejam instrumentos de Deus para preservar a vida dos homens em sociedade, com justiça, continência, amizade, prudência, temperança e força. Não obstante, eles executam muito mal as boas obras de Deus. Porquanto o que os refreia, restringindo a sua prática do mal, não é o amor pela honestidade e justiça, mas sim a ambição ou o amor a si mesmos, ou alguma outra consideração distorcida e perversa. Então, uma vez que as suas obras são corrompidas pela impureza do seu coração, como em sua primeira origem, elas não merecem ser incluídas entre as virtudes, tanto quanto não o merecem os vícios, que por alguma semelhança e afinidade que acaso tenham com as virtudes, enganam os homens.
E como sabemos que o fim único e perpétuo da justiça e da retidão é que a Deus seja dada toda a honra, tudo o que tende a outro fim não merece o nome de retidão. Visto, pois, que esse tipo de gente não tem em vista o objetivo que a sabedoria de Deus ordenou, apesar de parecer que praticam o bem em sua ação externa, todavia, por sua finalidade, é pecado. Calvino, nesta mesma linha de entendimento, diz que por mais bela que sejam em sua aparência as obras dos incrédulos, tão longe estão de serem imputadas para a justiça diante de Deus, que são consideradas como pecados. Portanto, é correto afirmar que as obras que nascem da boa consciência humana, desvinculada da graça de Deus e operosidade de seu Espírito Santo, não adquirem mérito e favor para ninguém. E se a consciência não acusar? Calar-se diante dos erros morais e dos males praticados. Isso é possível de acontecer, sim, devido à corrupção da mente e deturpação dos valores naturais. Segundo Paulo, abre aspas, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Fecha aspas. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Quanto a isso, é preciso, pois, considerar que a corrupção da consciência, seu silêncio ou negação, não tira do ser humano seu senso de dever e sua responsabilidade. Por exemplo, para com o que Kant chamou de imperativo categórico, com a lei áurea trazida à tona por Jesus, com a supremacia do bom e do correto sobre o mal e o errado comumente aceito entre os homens, nem impede seu entendimento sobre os valores universais da vida, como sua dignidade e qualidade. Muito menos obscurece o entendimento de que as inclinações naturais de todo ser humano visam o bem individual e o bem social, aquele que é coletivo e essencial à sociedade, o que denominamos justo ou justiça. É com base neste dever para com o certo, a verdade e o bem claramente identificados na natureza, que Deus julgará o ser humano, mesmo ele tendo a sua consciência corrompida. Abre aspas. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 4 e 5. Muitas vezes, o ser humano procura sufocar seu conhecimento da lei natural a fim de escapar dos mandamentos de Deus. Mas por mais que se esforce, não consegue calar a voz de Deus em sua consciência. Por isso, disse Paulo, abre aspas, tais homens são indesculpáveis. Fecha aspas. Romanos, capítulo 1, versículo 20, parte B. O que aprendemos? Primeiro, não é só ao cristão que cabe o dever de ser bom e virtuoso, embora ele tenha um recurso especial, a graça capacitadora de Deus,
o que lhe faz ter uma obrigação plena com a virtude. Mas a todos os homens, os quais universalmente foram dotados com a graça natural da lei de Deus escrita em seus corações, também cabe o dever de ouvir sua consciência e praticar a virtude. Segundo, quaisquer virtudes, obra do coração humano, segundo a boa consciência, deve ser considerada uma dádiva de Deus, por meio da qual ele abençoa a humanidade a fim de ser preservada e que recompensa a pessoa boa quando age, mesmo na ignorância das Escrituras, segundo o modo como lhe agrada. Terceiro, nenhuma boa obra humana, desvinculada da graça e misericórdia de Deus e ação santificadora de seu Espírito, pode conceder a mínima possibilidade de redenção ao ser humano. Ao contrário, por ser praticada por coração impuro e imperfeito, mesmo sendo boa obra e virtude, nada mais merecem do que a punição divina reservada a todo pecador. Deus abençoe, pastor Alexandre Gaona.